Mas a respeito do que você estava comentando, Anselmo, a respeito da mudança de atitude, né? É uma coisa que tem me chamado também muita atenção. O velho ditado, né? Nada muda se a gente não mudar, né? E acho que uma das coisas que é mais requerida da gente é justamente isso, né? Se a gente, nosso foco é chegar à plenitude de Cristo, né? O que mais tem que acontecer com a gente é mudança, né? Realmente temos que estar abertos à mudança e quando você põe o que nós estamos hoje, né, perto do que é a proposta divina, né, a gente vê que realmente temos muito ainda que crescer, que aprimorar, né? Não que isso seja algo negativo, né? Acho que não. Acho que faz parte do processo, né? Mas o mais importante, assim, é ter essa consciência que tudo que nós precisamos, o Pai já nos deu, né? Embora realmente esse processo, né, é um processo demorado, né? E é um processo, naturalmente falando, né, até um pouco difícil. A gente vê que pelo plano divino, né, pelas ferramentas que já nos deu, né, é algo extremamente simples, né? A gente já viu aquele texto lá de Pedro, né, que pelo seu poder ele já nos deu tudo que precisamos para a vida, né? Tudo que a gente precisa para a vida. Que vida que é essa? É a vida justamente que está proposta, né? E a gente tem todo um trabalho pela frente, tem todo um propósito pela frente, temos realmente um ministério, né, a seguir. E sempre o grande desafio é saber, né, qual parte de cada um, né? Qual o processo, qual é realmente o que eu tenho que fazer para estar realmente cumprindo esse propósito que o Pai nos determinou. Mas acho que a questão maior é que a gente que complica as coisas, né? Então a gente realmente muitas vezes quer ser algo que não é para a gente ser, né? A gente vê certas pessoas fazendo certas coisas e a gente acha que para poder andar eu tenho que ser igual, né, a fulano, a Beltrano. Mas não é isso, né? Paulo é bem claro, né, quando ele fala a respeito do corpo de Cristo, né? O que promove o crescimento do corpo? É a justa cooperação de cada parte, né? E como cada parte pode fazer essa justa cooperação? É cada parte fazendo a sua função, seja ela qual for, né? Então, assim, a mão não tem que preocupar em andar, né? Não é a função dela, né? Numa brincadeira, né? A mão até pode andar, né? Se te pôr a cabeça lá, vai... Mas não é a função, né? Não é a função. Então, assim, cada parte do corpo tem o seu papel a desempenhar, por mais simples que seja. Mas é fazendo esse papel que o corpo vai funcionar e funcionar bem, né? Então, assim, por isso que eu falei que muitas vezes a gente complica, né? Porque a gente fica imaginando mil coisas e fica querendo fazer mil coisas, sendo que, na verdade, não precisa nada disso, né? A questão realmente é saber ter essa convicção plena de que tudo já foi nos dado, né? Então, assim, o Pai nos chamou, o Pai nos capacitou, né? O Pai tem nos preparado para fazer a obra. Até mesmo quanto a falar, né? Ele falou, quando tiver que falar, não se preocupe que o próprio Espírito vai falar por vocês, né? Então, até quanto a isso, nós também não precisamos nos preocupar. Mas acho que a questão maior é justamente isso. Nós temos uma disponibilidade, né? A gente ter essa disponibilidade para que o Espírito Santo possa agir através da gente, né? E principalmente assim, que foi falado também em algumas reuniões, né? A gente ter realmente essa espírito de estar querendo sempre se rejuvenescer, né? Ser flexível, né? Como a questão do vinho, né? Então, se a gente é um odre
que se deixa endurecer, a gente jamais vai poder receber um vinho novo, né? Então, assim, acho que o grande limitador realmente somos nós, né? Nesse sentido. A gente tem que estar realmente clamando, né? Sempre ao Pai essa questão, né? Eu tenho que estar realmente me lubrificando, né? Para nunca ressecar, né? Então, a gente está sendo o mais maleável possível, né? Para poder não quebrar também, né? Quando precisar se envergar, né? Com os ventos, com as tempestades. E o grande privilégio que a gente tem hoje, né? É que o Pai tem nos falado é justamente isso, né? O trabalho não é individual, né? O trabalho não é individual, né? Teve uma época que realmente a gente pensava assim, teve uma época que a gente realmente imaginava que cada um tinha o seu papel, a gente achava que o fruto do Espírito era ganhar alma para Cristo, né? E sendo que a questão não é essa, o fruto do Espírito são os dons do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, eu agindo em amor, né? Que se subdivide nesses dons, eu vou estar transmitindo o que o Pai quer que transmita. E o Espírito Santo vai acrescentar aqueles que quer que acrescente, né? Então, esse papel, quem convence não seremos nós, né? O próprio Espírito Santo. Ele vai nos usar, com certeza, né? Mas o meu papel não é converter ninguém, meu papel não é convencer ninguém. Né? Eu não tenho esse poder, né? Nenhum de nós tem esse poder. Nosso papel realmente é estar disponível para falar, né? Para testemunhar, para poder fazer realmente o que o Pai tem requerido de nós, né? Ser testemunha, né? E ser testemunha você vai ser no dia a dia, você vai ser em cada momento que você tiver. E nesse ponto vai entrar muito forte essa questão justamente da fé e crença, né? A fé e da crença. A fé baseada nas promessas, né? E realmente as promessas que a gente tem aprendido são tremendas. E o Pai tem realmente dia após dia nos fortalecido com isso e que cada um de nós espera realmente é essa intimidade com o Pai através de Cristo, né? Essa filiação plena, né? Nós sermos co-herdeiros com Cristo, né? De podermos reinarmos com Cristo, de sermos instrumentos dele, né? Para transmitir o seu amor, sua paz, transmitir a sua justiça, né? Nessa terra tão carente. Mas isso vamos fazer através do corpo, né? É através do corpo de Cristo que nós vamos estar manifestando isso. E a crença vai ter esse papel justamente nesse sentido, né? De nós não duvidarmos, né? De nós não duvidarmos. Hoje nós somos manipulados pelo sistema, né? Somos amedrontados pelo sistema, somos colocados numa situação que a gente se vê cada vez mais incapaz, né? De fazer as coisas. E um dos motivos muito fortes é a questão financeira mesmo, né? Que nos impede, que a gente muitas vezes se deixa bloquear por isso. E quando a gente fala assim em prosperidade, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Mas acho que a maior prosperidade é justamente o quê? Nós temos uma independência de fazermos o que for preciso, né? Para que a vontade do Pai se estabeleça, né? Realmente é a liberdade em Cristo, né? E dentro disso está a energia financeira, né? Então, se for algo necessário para que a vontade do Pai se estabeleça, vai ser provido, né? Vai ser provido. Então, se eu preciso chegar em tal lugar, né? Eu não preciso ter um carro, não preciso ter um avião, eu preciso chegar. Então, como vai ser, não interessa. O Pai vai permitir que nós, né, cheguemos em tal lugar ou façamos tal coisa. O maior exemplo é o próprio Jesus Cristo, né? Ele não tinha bem nenhum, mas nada o impedia, né, de fazer o que ele tinha que ser feito, né? Nada o impedia. Quer dizer, ele tinha acesso a tudo que ele precisava, mesmo sem ter nada. Eu acho que a proposta divina para nós é isso também, né? Essa liberdade de em Cristo, a gente ter essa consciência de que nós vamos ter tudo o que precisarmos. Seja o que for, né? Seja o que for que nós precisarmos, o Pai vai providenciar. E o que não pode, assim, é nós olharmos no nosso presente e no nosso futuro, né? Baseado na nossa situação financeira, né? Então, se a gente for olhar realmente para frente, for olhar realmente o que o Pai está nos prometendo, né? A questão de sermos abençoadores, né? De transbordarmos,
de sermos mordomos, né, para poder trazer realmente essa libertação aos cativos, né, e trazer vida, e trazer realmente se transbordar ao mundo de paz, amor, justiça. A gente olha para a vida natural nossa, a gente vai ver que é muito difícil, né? E, e é isso que o sistema hoje, né, quer que a gente enxergue, né? Que a gente não tem, que é uma ilusão que a gente está falando, que é uma utopia, que a gente está muito longe disso, né, de experimentar isso. Mas a realidade é essa, né? Como o Anselmo lembrou aí. Essa é a realidade que a gente se vê, né? Mas, como diz a palavra, nós não andamos pelo que vemos, né? Nós não andamos pelo que vemos. E acho que isso é crença, né? Eu creio nas promessas, não no que eu estou vendo, né? Não olhar a circunstância, não olhar o meu momento, por pior que seja, né? A minha situação atual, nós não podemos olhar a isso, né? Então, os nossos olhos, né? Tem que estar onde? Tem que estar em Cristo, né? Como diz o Salmo, né? Levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? Então, o meu socorro, né, não está no monte. Por mais que o monte é seguro, né? Eu estou nas alturas ali, eu consigo ver meus inimigos, eu consigo ser mais difícil ser atingido pelos inimigos. Né? Então, Davi falando, né, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? Mas ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então, quer dizer, o socorro dele não vinha dos montes, não vinha das fortalezas, né? Vinha do Senhor. Então, é uma coisa nossa, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para o Pai, né? Pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, né? Então, quer dizer, pensar nas promessas que já estão nos dadas, né? Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Entendeu? Então, espiritualmente, no mundo espiritual, nós já fomos abençoados e nós já somos transbordantes, né? Nós já somos saudáveis, nós já somos ricos, nós já temos toda a energia necessária para fazer esse processo. Só que não conseguimos ainda manifestar isso naturalmente. Mas isso não quer dizer que nós não as temos já. Nós já temos. Deus já providenciou tudo, né? Então, a nossa crença ela tem que ser nesse nível, né? Eu não posso duvidar dessa palavra do Pai, né? Quem fez a promessa é fiel, né? Quem fez a promessa é fiel. Então, é muito forte isso. E, então, a realidade ela não pode ser maior para nós do que a verdade, né? Realmente, o meu momento não pode ser maior do que as promessas do Pai. E eu acho que vai ser nós acreditarmos plenamente nisso, né? Que vai nos fazer romper realmente essa barreira, né? É realmente um liar muito fino, né? Muito fino entre o que a gente vê, né? E o que a gente é, né? Entre realmente o que é a realidade e o que é a verdade. Aí a gente está ainda nesses dois níveis, né? O mundo espiritual e o mundo natural. E o mundo espiritual, como a gente tem aprendido, não é os céus, né? Que nós vamos um dia, né? O mundo espiritual é o mundo onde Cristo está hoje, né? Ressurreto, né? Onde ele reina. E onde nós já estamos, né? Conforme a gente vê lá em Hebreus 12, né? Que nós já chegamos na presença de Deus vivo, na presença de Cristo, na presença dos Espíritos, né? Dos santos justificados. Nós já estamos nas regiões celestiais. Quer dizer, é um acesso que a gente já nos foi dado. Né? Já nos foi dado. Então, em espírito, nós já temos esse acesso. Né? Em espírito, já não há mais barreira, né? Para nós nos achegarmos ao Pai. Então, nosso espírito está pronto. Como Jesus mesmo disse, né? Nosso espírito está pronto. E meu espírito já tem essa liberdade. E como diz na palavra lá, ninguém nos conhece tanto quanto o nosso espírito que está em nós, né? Como ninguém conhece tanto ao Pai quanto o Espírito Santo que está nele. Quer dizer, então o meu espírito me conhece e sabe quem eu sou, né? A minha alma ainda não. Né? A nossa alma ainda está muito limitada ainda pelas circunstâncias, está muito limitada pelo que nós estamos vendo, né? A nossa alma ainda está muito presa aos sentidos naturais, né? Aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, né? Que a gente apalpa. Então, a gente está muito ainda nos cinco sentidos, né? E é isso que nós precisamos romper, né? Então, assim como fomos homens naturais em Adão, né? Hoje importa que nós sejamos homens espirituais em Cristo, né? Então, assim, nós já morremos para a natureza adâmica e ressuscitamos, né, para a natureza de Cristo. Então, não somos mais esse ser limitado, né? Que a geração adâmica era, né?
E não sei se foi semana passada, retrasada, né, que a gente viu aquele texto também que fala, né, que até que chegasse a plenitude dos tempos, né, nós éramos escravos, né, estávamos sujeitos às leis desse sistema. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, né, nós fomos libertos. Né? E qual que é a plenitude dos tempos? Não é na segunda vinda de Cristo. A gente vai ler o texto, é a primeira vinda. É a primeira vinda de Cristo. Né? Então, até que Cristo tivesse vindo, tivesse morrido, tivesse ressuscitado, até antes disso, né, nós estávamos realmente, éramos escravos. Então, por mais boa vontade que tivéssemos, por mais que quiséssemos realmente romper isso, não tinha como. Né? Porque a lei ainda tinha um poder, né, sobre a humanidade. Mas a partir da morte e ressurreição dele, esse poder foi tirado. Né? Então, hoje, nós só vamos ser escravos do sistema se a gente quiser. Só se a gente permitir. Porque a liberdade já foi dada em Cristo Jesus. Cristo já nos libertou. Né? Se Cristo libertou, nós somos realmente livres. Né? Agora, é um trabalho que nós temos que nos convencer. Né? Nós já somos livres. Nós já temos que começar a viver essa liberdade. E essa liberdade é que vai trazer libertação, né, para os cativos. Essa vida nossa em liberdade que vai trazer. E essa viver em liberdade, eu acho que é um processo também, né? A gente tem que ir rompendo barreiras por barreiras, né? Não é, eu creio também que não é algo que vai ser uma libertação imediata, total. Né? Acho que são muitas amarras, né? Muitas amarras. Conforme lá em Hebreus 12, né? Desembaraçando de todo o peso e do pecado. Quer dizer, não fala de um peso, é todo o peso, né? E do pecado. São vários pesos que a gente tem que estar soltando e estar liberando, né? Para que a gente possa realmente caminhar, né? Para esse alvo que Cristo está preparando para nós, né? Então é dia após dia, né? É dia após dia. Mas o passo principal é realmente isso, né? A gente tem que estar com a nossa mente aberta, né? E realmente não duvidando, não duvidando. Eu falo isso porque eu tenho visto isso, né? A gente se bloqueia, a gente mesmo se sabota, né? Porque, cara, você começa a ler as promessas, você começa a ver texto mesmo lá de Pedro, né? Cara, é muito forte aquilo ali, né? Você vê que lá, caramba, se eu conseguir andar nisso aqui, eu não tenho realmente que preocupar com mais nada nessa vida, né? E está muito claro ali, e realmente não é requerido nada de nós, além de crer, além de descansar nisso, né? Pai, eu creio que a tua palavra é isso, e eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Mas a gente insiste realmente em criar problemas, insiste realmente em achar que é muito simples para ser verdade, né? É muito simples, né? A gente gosta de, de complicar, né? Eu estava vendo essa semana aquele de Chosen, né? A gente foi no cinema ver mais um episódio, né? E estava falando daquele centurião, né? Que foi pedir para Jesus para curar o servo, né? E é interessante a gente, por mais que a gente conheça a história, né? A gente vendo ali as cenas, é realmente muito forte, né? E você vê a crença dele, né? Apesar de não de ser ali na época um gentio, né? De ser como o Ronaldo falou, né? Um cachorrinho, né? Que come das migalhas, né? Não era judeu, não era para ele, não era para a época dele, mas a certeza que ele tinha, né? Que Jesus ia curar é muito forte, né? Então, quando ele fala, né? Jesus, mestre, você não precisa ir até minha casa, eu não sou digno. Basta a tua palavra. Se o senhor falar, vai acontecer. Tem certeza disso. Eu tenho servo, e se eu falar para o meu servo, vai, ele vai. Se eu falar, ele vem, ele vem. Né? Então, eu tenho certeza que se o senhor declarar uma palavra, vai acontecer. Né? E Jesus fala, né? Nem todo Israel ouvi fé, né? Como essa. Porque ele realmente creu. E sabia que a palavra que Jesus falasse ia acontecer. Ele não teve dúvida alguma, né? Naquele sentido. Então, é isso que nós precisamos aprender, né? Se está ali na palavra, eu tenho que crer 100% naquilo. Vai acontecer, né? Ah, não é para mim. Individualmente não é, mas é para o corpo de Cristo. E se eu faço parte do corpo de Cristo, então é para mim, né? Então, assim,
não preciso pensar se eu sou habilitado, se eu não estou, né, se eu estou preparado, se eu não estou. É uma palavra que foi dada por um Deus que não pode mentir e é palavra para a edificação do corpo, né? Então, assim, não é para vanglória, não é para nada, né? É para realmente para o estabelecimento do reino dele. Então, por que não vai acontecer? Né? Por que não vai acontecer? É mudança de mente, com certeza é mudança de mente, é nós realmente nos prepararmos, né? Para realmente seguir o passo de Romanos 12, né? Primeiro, não conformar com esse século, não conformar com as limitações do século, não conformar com as imposições que nos é dada, com as limitações que nos é dada, não aceitar esse processo de medo, né, que é colocado sobre a gente, né? A gente vê que dia após dia o que mais faz isso, né? E tem um texto bíblico que fala, né, que aqueles que pelo pavor da morte se tornaram escravos por toda a vida, né? É a tática deles hoje, né? Criar um medo para te escravizar. Então, assim, não vamos nos permitir isso, né? Somos mais que vencedores em Cristo. Então, não temos que ter medo, não temos que nos limitar a nada disso. É transformar nossa mente, né? Realmente, para quê? Para que possamos enfrentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, né? É isso que o Pai está querendo de nós, né? Uma boa, agradável e perfeita vontade. Já precisamos disso, né? Não precisamos de mais nada. É muito simples, é muito fácil, né? Então, para que complicar, né? Para que nós realmente dificultarmos o processo? Aprender a descansar, né? Conforme diz Davi, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Então, descansa no braço do Pai. Pai, eu sei que Tu és, eu conheço a Tua palavra, eu confio no Teu poder e confio na veracidade, né? Das promessas e quero andar nelas, né? Seja essa a nossa declaração. Pai, eu quero andar nessas palavras, eu quero realmente ser um ministro Teu, eu quero ser um servo de Cristo, realmente aberto a fazer a Tua vontade, realmente a cumprir o Teu propósito. E declara realmente que não há limitação, né, para o teu corpo. Não há limitação para cada um de nós que estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Né? Tudo que nós precisamos, o Pai já nos deu. Todas as promessas nos foram dadas. Né? Então, nós somos habilitados para fazer a grande, perfeita, né, e boa, né, vontade do Pai. Haja realmente esse querer, haja realmente essa vontade, né, em nossa vida, que toda sombra de dúvida cai por terra, né? Há um descansar pleno, uma convicção plena em cada um de nós para andar nisso que o Pai tem falado aos nossos corações. Amém? Amém.